Olá pessoal, tudo bem? Faço um comentário aqui hoje sobre um vídeo que eu vi esses dias na rede social de um pastor, inclusive da minha igreja, da igreja presbiteriana, fazendo um pronunciamento que é um pronunciamento bem representativo do tempo no qual nós temos vivido. Esse pastor estava fazendo ali uma breve apresentação sobre o movimento pentecostal e ele veio com uma argumentação muito simples, que também é algo bem comum hoje, que é a seguinte argumentação: todos os cristãos são pentecostais. Então, claro, esse tipo de afirmação é um tipo de afirmação chocante, é um tipo de afirmação polêmica. O objetivo é esse mesmo, ser polêmico, porque daí você quebra, você quebra o gelo da plateia e a plateia então passa a te ouvir, Como assim somos todos pentecostais? Para quem não sabe, a igreja presbiteriana, ela tem um título, um nome que ela traz ao longo dos seus 5 séculos de história, que é o título de igreja reformada, O que teologicamente significaria que ela é nada mais, nada menos do que a igreja de Cristo, como sempre houve na terra desde a sua instituição, porém pós-reforma. Então a igreja de Cristo veio ao longo do século 1, 2, 3, 4, 5, enfim, chegando ali no século 16, ela passa por uma reforma, e aquela reforma que vinha sendo protelada por séculos e séculos e séculos, foi realizada ali na Europa. Então, a igreja presbiteriana é a igreja cristã, a igreja católica, a igreja reformada. Porém, a reforma dentro da igreja protestante, ela foi uma reforma, mas não a reforma definitiva, porque essa ideia de reforma definitiva é uma ideia que não se sustenta de pé. Muito pelo contrário, existe um lema dentro da teologia protestante de que uma igreja reformada ela está sempre se reformando, sempre sendo reformada. Isso é algo muito óbvio. A igreja ela naturalmente precisa estar sempre em reforma. Ok, não quero comentar sobre a reforma aqui. O que importa é que a igreja presbiteriana, sendo uma igreja reformada, ela não é uma igreja que passou para o movimento pentecostal, que é um movimento muito recente, é um movimento aí de menos de um século. Esse movimento no Brasil ficou muito forte a partir da década de 60, 70 do século passado. Portanto, de pentecostalismo no Brasil a gente tem aí, estou arredondando, 50 anos, meio século. O problema é que o movimento pentecostal ele é um movimento muito forte e ele é um movimento que transformou a igreja protestante nisso que nós conhecemos hoje como igreja evangélica. Então, para quem não é íntimo da teologia protestante, para quem não é íntimo do universo cristão, quando você fala igreja evangélica, a pessoa pensa assim: a igreja evangélica é a igreja cristã que não é católica. Então, existem 2 igrejas no mundo, a católica e a evangélica. Claro que isso é uma visão errada, porém, não podemos aqui culpar o grande público por essa compreensão. Uma vez que das últimas décadas, aqui na América, e para falar do nosso caso no Brasil, a igreja protestante, em geral, ela foi engolida pela igreja evangélica. E a igreja evangélica, ela se proliferou, ela se multiplicou de uma forma indiscriminada pela sua não constância, pela sua não digamos assim, o seu não compromisso com um corpo teológico protestante, um corpo teológico cristão. Então, a igreja evangélica estou falando aqui da igreja evangélica, da igreja evangélica, dessa igreja protestante, dessa igreja advinda do protestantismo, mas uma igreja que abraçou o pentecostalismo, aquilo que é um termo técnico mais correto, o movimento carismático. Essa igreja evangélica, pentecostal, carismática, ela é uma igreja que, ao invés de se prender na ortodoxia, se prender naquilo que os santos padres falavam, que os apóstolos falavam, que a igreja antiga falava, ela não apenas se reforma dogmática ou doutrinariamente, ela se transforma, Ela não recupera a forma ortodoxa, a forma primeira, ela se transforma, ela se metamorfoseia em outras coisas. Então nós temos aqui formas novas, e essas formas novas são muito boas para esse mundo de hoje,
que é um mundo que não quer adotar uma forma que não a sua. Então você veja que hoje há uma imensa dificuldade em pessoas compreenderem a diferença entre o individual e o coletivo, né? As pessoas hoje, por exemplo, no Brasil, elas acham que o Brasil, por ser um país democrático, ele precisa representar-me. Ele precisa me representar. Eu, como cidadão brasileiro, mereço respeito e eu mereço que o Brasil atenda aos meus anseios. Então, se o Brasil tem 220 milhões de brasileiros, esse ente Brasil, ele precisa se desdobrar e atender às necessidades e os anseios de 220 milhões de mentes, de pessoas. O que é algo absolutamente falso e impossível de ser realizado. Porque, na verdade, quando você tem um corpo composto por outros corpos individuais, ou seja, o Brasil é composto por 220 milhões de indivíduos brasileiros, o que acontece não é o Brasil atender os anseios de toda a população, mas toda a população individualmente atender os anseios deste país chamado Brasil. Isso é muito comum na igreja. Na igreja também é assim. As pessoas, elas acreditam que a igreja, ela deve atender os anseios de cada ovelhinha do rebanho. E não que essas ovelhas do rebanho devem atender aos anseios da igreja. Então elas não querem trabalhar para a igreja, elas querem que a igreja as atenda. E o movimento pentecostal é maravilhoso para isso, porque como o movimento pentecostal, ele trabalha baseado na metamorfose, né, na transformação, ele adota a forma que você quer. Você gosta de uma igreja mais calma? Tudo bem, a gente faz uma igreja mais calma para você. Você gosta de uma igreja assim mais agitada, mais alegre para cima? A gente faz uma igreja para te atender. Então me diga qual é a sua demanda e eu me metamorfoseio e atendo a sua demanda. Você veja só, não preciso me alongar, você sabe que isso é algo bizarro e absolutamente diabólico. Porque o corpo de Cristo, ele não se transforma, ele tem a forma do corpo de Cristo. Quando esse pastor presbiteriano vem a público e diz que, olha, tenho algo para dizer para vocês, todo mundo é pentecostal. Ele está falando algo idiota, bobo, né? Além de subindo aqui o sarrafo, né? É uma heresia, é uma loucura o que ele está dizendo e é uma mentira, porque ele mesmo sabe, a igreja presbiteriana não é pentecostal. Mas por que ele diz isso? Movido pelo espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo diz que você não pode criticar nada, né? Você não pode criticar as roupas que as irmãs vestem, você não pode criticar o comportamento dos irmãos, você não pode criticar aquilo no que as pessoas creem. Então você não pode criticar nada, você tem que receber as pessoas, né? Deus, ele ama o pecador, né? Ele odeia o pecado, mas o pecador ele ama. A igreja é um lugar que está sempre aberto para receber você do jeito que você está, né? Venha como estiver, mas não continue como você está. Venha como estiver e depois mude. Então a igreja ela está recebendo tudo que é tipo de gente. A igreja hoje é uma igreja aberta para prostitutas, para bicheiro, para mentirosos, adúlteros, gente que paga propina e recebe propina. Então a igreja hoje ela não tem assim nenhuma diferença para com o mundo. Se você olhar no aspecto dos membros, né, dos elementos, dos indivíduos componentes do seu corpo. Então o Brasil é composto por todo tipo de gente. Homens, mulheres, crianças, velhos, gente boa, gente má, justos, injustos, gente imoral e gente de boa moral, ética. E a igreja também. A igreja também é a mesma coisa. A igreja tem tudo que é tipo de gente, né? Mas assim, aquelas pessoas que estão erradas em pecado, elas estão num processo, é mais um caso de paciência, a gente vai ter paciência, essas pessoas estão num processo de abandonar esses pecados, mas enquanto isso a gente vai tocando a igreja. Não por outro motivo, a igreja hoje é um lugar onde não existem mais milagres, a igreja é um lugar muito mais propício para um auxílio psicossocial do que para uma transformação de vida, porque se no princípio, no evangelho, a pregação tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo era arrependei-vos dos vossos pecados, né? A metanoia, né? A conversão, você está indo para o lado de lá, não, está errado, dá uma volta e vem para cá. Então, se a pregação inicial era de metanoia, né? De conversão, de mudança de rumo, para que você viesse para a igreja, agora não mais, agora a pregação é venha para a igreja.
Esquece esse negócio de conversão, de arrependimento, de metanoia. Esquece isso. Vem fazer a metanoia com a gente. Venha fazer o seu percurso penitencial conosco. Venha fazer a sua transformação de vida aqui. Então você pode, ainda prostituta, ainda bicheiro, ainda mentiroso, ainda com um amante, você pode vir para a igreja. Aí você não vai continuar assim, você vai se transformando, tá? Agora você imagina o seguinte, você imagina um homem que tem um amante, e ele vem para a igreja, e ele entra na igreja com um amante. Mas ele vai começar um processo penitencial, de metanoia, de conversão, de transformação. Vamos supor que esse processo vai demorar 8 meses. Você imagina essa igreja local, que é um membro do corpo de Cristo, corpo místico, espalhado no tempo e no espaço. Você imagina essa igreja composta por indivíduos que têm amante? É isso que a gente vive hoje. Em nada diferente do cenário que nós vemos Jesus criticar nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, quando ele fala com João para escrever uma carta para o anjo das 7 igrejas da Ásia. Igrejas onde havia heresia, prostituição, adultério, mentira, roubo, igualzinho a nossa igreja hoje. A nossa igreja também tem tudo isso. E o que Jesus diz, né? Olha, prossigam, tenham esperança, orem bastante para continuar o processo de transformação. Não! Porque Cristo não aceita no seu corpo mácula. Cristo é o Cordeiro Imaculado. Ele não aceita mentira, engano. Então o que Cristo fala ali nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse? Ele exorta João para que João escreva essa carta aos anjos da igreja, obviamente aos pastores da igreja, para que eles extirpem da congregação aquele mal. Então, quando nós temos hoje pastores que são reformados e que estão fazendo pregações absolutamente idiotas, né? Todo cristão é pentecostal, é uma mentira e é uma heresia. Quando ele fala isso, por que ele diz isso? Porque hoje nós temos uma mania dentro da igreja, que é a mania de construir base teológica para a defesa da heresia. Está uma modinha dentro da igreja evangélica hoje. Escrever livros, teologia sistemática, para defender o movimento carismático. Então, o que nós temos hoje? Nós temos homens que conhecem a fé, conhecem a sã doutrina, conhecem a ortodoxia, mas eles, ao invés de combaterem o erro e mostrarem por que aquilo está errado, ou seja, teologicamente defenderem a sã doutrina, o que eles fazem? Eles adaptam a sã doutrina, eles adaptam a teologia e começam a pensar o seguinte: olha, a igreja pentecostal, ela tem um monte de barbaridades, ela tem um monte de loucura? Tem. Mas assim, sabe que tem uma base teológica? E a pessoa começa a construir base teológica para que o movimento pentecostal não acabe, mas prossiga, porque vai que o movimento pentecostal acaba. Onde ficarão as nossas irmãzinhas que gostam de profetizar, que gostam de rodar igual um peão? Não, será que Pedro não rodou igual um peão também? Não. Então esse pastor, por exemplo, ele diz que Pedro falava em línguas. Poxa, Pedro falou em línguas? Quem é que duvida disso? Então você veja, assim, eu não vou nem explicar isso daqui. Né? É ridículo explicar isso daqui, né? Então você veja só, o que nós estamos vendo é algo muito sintomático de uma igreja afastada do compromisso com o pastor. Pessoas que esquecem que, se são pastores, não são pastores do próprio rebanho, são pastores do rebanho do Senhor. O pastor, ele não é o dono do rebanho. O pastor é um peão. Pastor é um cargo muito simples. O pastor é um homem simples, é um homem que não tem muito dinheiro, não tem muita capacidade. E é um trabalho como a gente tem no Brasil, né? Peão de boiadeiro, né? O pastor, a figura do pastor no mundo árabe, no mundo oriental, é a figura do homem simples, que cuida, que pastoreia o rebanho do Senhor, do seu Senhor, daquele que é o dono da propriedade. Quem é o dono da propriedade? Quem é o Senhor? É Yahvé. Yahvé tem um rebanho na terra e ele precisa de alguns pastores para pastorear o rebanho. São esses pastores aí. Mas os pastores, eles tomaram conta do rebanho. Os pastores, eles sequestraram o rebanho do Senhor. E agora, quando o Senhor manda uma mensagem, quer falar alguma coisa com o rebanho, os pastores não entregam a mensagem. Os pastores, eles amam as ovelhas, eles protegem as ovelhas. Vai que a ovelhinha, né?
não está pronta para receber essa mensagem duríssima do Senhor. Então, não, Senhor, não fala com a ovelhinha não, deixa que eu falo. Então, nós temos muitos textos que tratam disso, né? O próprio Cristo tem aquela parábola maravilhosa do Senhor da vinha, que é o melhor texto sobre isso. E nós temos outros escritos, por exemplo, o Grande Inquisidor do Fyodor Dostoiévski, que também é um texto que trata sobre isso. Mas o que eu quero deixar aqui é nada mais, nada menos do que isso, essa meditação. Pensar sobre isso. Será que nós não estamos criando base teológica para a defesa da heresia? E será que o que nós deveríamos fazer, na verdade, é abandonar o nosso compromisso denominacional e reatarmos o nosso compromisso com o Senhor, o Deus da realidade e não das denominações? Pensar um pouco sobre isso.